coração, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 16, diz a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos à palavra dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam de visões do seu coração e não que vem da boca do Senhor. Existe muita gente dando ouvido a profetas que dizem ser profetas de Deus. Nos dias de hoje vivemos uma crise. Nos dias de hoje vivemos uma assolação, vivemos uma época em que a igreja nunca foi tão desrespeitada, tão banalizada conforme nos nossos dias. A igreja, quando as pessoas escutam a palavra igreja, o que vem em sua mente é uma organização que tem como propósito roubar o dinheiro das pessoas. Quando se escuta atualmente a palavra igreja, não surge um desejo no coração das pessoas de querer conhecer, de querer presenciar, de querer estar no seio da congregação e estar ali cultuando ao Senhor. Quando se escuta a palavra igreja, vem uma imagem negativa na mente das pessoas nos dias de hoje. Por quê? Por conta dos falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas que surgiram no meio da igreja. Surgiram muitos falsos profetas no meio da igreja, muitos falsos pastores e mestres que têm como propósito não levar as pessoas na presença do Senhor, que têm como propósito se enriquecer com a palavra de Deus, que têm como propósito verdadeiramente retirar o dinheiro da vida das pessoas, e com isso a imagem da igreja tem sido banalizada por conta dos muitos falsos profetas que surgiram no meio da igreja. Deus está falando por meio de Jeremias: não deis ouvidos à palavra desses profetas. Não dê ouvidos a esses profetas que falam de visões do seu coração e não que vêm do coração de Deus. Esses profetas falam de visões do seu coração como propósito de tirar dinheiro na vida das pessoas, com o propósito de enganar, de extorquir as pessoas. Eles vão falando de visões do seu coração e não que vem do coração de Deus. Vão falando de visões de sua mente gananciosa, com o propósito de iludir as pessoas, de manipular as pessoas com o fim de tirar dinheiro na vida das pessoas. Deus está falando por meio de Jeremias: não deis ouvidos a esses profetas. Quem é o culpado? O culpado não é a igreja, conforme as pessoas apontam o dedo para julgar a igreja no geral. Culpados são as pessoas que não têm conhecimento e que, por falta de conhecimento, estão acabando por dar ouvidos a esses profetas. Sempre que você parar para ouvir a esses profetas que falam de visões do seu coração e não que vêm do trono de Deus, você está a sustentar essa corrente de falsos profetas para continuarem a atuar e se manifestar no meio do povo de Deus. Por isso, não dê ouvido, não para ouvir esses falsos profetas. A vontade de Deus é que cada um de nós possa abrir os olhos e não se deixar enganar. Surgiram muitos falsos profetas e todos os dias têm enganado a muitos. Existem muitas pessoas que atualmente se encontram em depressão. Por quê? Se encontram em depressão porque ouviu demais o suposto profeta, ouviu demais o suposto pastor,
E o suposto profeta e pastor colocou muitas esperanças, conforme Deus está falando, que vos enchem de falsas esperanças, vos enchem de falsas esperanças. Então esses falsos profetas têm colocado as pessoas à depressão, porque vão enchendo elas de falsas esperanças. E quando as pessoas veem que aquilo que esperavam tanto não receberam, agora entram numa fase de depressão, numa fase de opressão, numa fase de destruição psicológica, emocional. Por quê? Porque foram enganadas. Não dê ouvido a estes falsos profetas. A vontade de Deus é que cada um de nós possa conhecer quem é verdadeiramente um profeta de Deus. O que é um profeta? Um profeta é um mensageiro de Deus. Quando se fala de profeta, está se falar de um mensageiro que vem com uma mensagem que não é sua, mas uma mensagem que vem diretamente do trono de Deus. Nos dias de hoje, como é que nós podemos descrever um profeta? Um profeta não é aquele que vem falando para a tua vida: Deus vai te dar isso, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um casamento. Um profeta não é quem vem dizendo para a tua vida que eu vejo que quem está te perseguir é o teu pai, que eu vejo que quem está te perseguir é a tua mãe, eu vejo que quem está te perseguir é o seu amigo. Um profeta não é quem faz isso. Um profeta é um mensageiro que vem da parte de Deus com uma mensagem de Deus, com a finalidade de corrigir, de exortar e edificar a igreja. No livro de 1 Coríntios, capítulo número 14, versículo número 3, diz a Bíblia que a finalidade da profecia é para consolar, edificar e exortar. O profeta de Deus não é aquele que vem falando para a tua vida que eu vejo que quem está te perseguir é o João, eu vejo que quem está te perseguir é a tua mãe, é o teu pai. Não. O profeta de Deus, ele vem com a missão de corrigir, de exortar e de edificar a vida do povo de Deus. O profeta de Deus, ele vem não para massagear os seus ouvidos com uma palavra que você gosta de ouvir, com uma palavra que você quer ouvir. Não, de maneira alguma. O profeta de Deus se levanta com a finalidade de exortar, de edificar, de corrigir a igreja do Deus vivo. O profeta de Deus é toda aquela pessoa que está ali diante da congregação anunciando as boas novas do reino, com um propósito de corrigir, edificar e exortar a igreja. O profeta de Deus não é quem diz: eu estou vendo na tua vida, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Não. O profeta de Deus não é um quimbandeiro, conforme estamos vendo nos dias de hoje. Muitos feiticeiros dentro da igreja se passando de profetas, muitos adivinhos dentro da igreja se passando de profetas. E há muitas pessoas que dizem: se ele não é um profeta, como é que ele sabe da minha vida? Ele sabe da sua vida. Por quê? Porque ele é um agente do inferno, e esse agente do inferno, ele trabalha diretamente com espíritos do inferno, que são chamados de espírito de geração. Esse espírito de geração, ele conhece completamente a tua história, ele conhece completamente a tua vida, o teu passado e o teu presente. Esse espírito conhece. Quando você circula em todos os campos, esse espírito sabe aonde você vai, os caminhos que você frequenta, ele sabe dos planos que você escreveu, ele conhece todo o teu passado e todo o teu presente. Mas algo que ele não conhece, ele não conhece o teu futuro, porque ele não tem a capacidade de conhecer o futuro. É ali aonde você encontra esses falsos profetas. Eles falam constantemente do teu passado, falam constantemente do teu presente, e quando falam do teu futuro,
não acertam o seu futuro, porque não conhecem o seu futuro. Quem conhece o seu futuro é Deus. Se um profeta de Deus falar acerca do teu futuro, vai acontecer exatamente conforme Deus falou. Assim como Deus disse que o Messias viria à terra e ele veio, assim como Deus disse por meio de Jeremias que o povo de Israel seria levado cativo e aconteceu. Assim é a profecia que vem do trono de Deus. Qual é o objetivo de um profeta? Qual é o objetivo de um profeta? Sempre que Deus levantou um profeta, no passado, vamos entender por que Deus levantou o profeta Elias. Deus levantou o profeta Elias numa época em que o povo de Israel se contaminou, começou a adorar os deuses da rainha Jezabel, começou a adorar Baal. Uma época em que surgiu muitos falsos profetas no seio do povo, que trouxeram uma mensagem diferente daquela mensagem que vem do trono de Deus e levaram o povo a adorar os ídolos. Deus levantou o profeta Jeremias numa época em que o povo se distanciou de Deus e Deus enviou Jeremias para levar uma mensagem de arrependimento ao povo, para que o povo se arrependesse, para que Deus pudesse lhes perdoar e assim evitar que eles fossem levados cativos na Babilônia. Então, quando Deus levanta um profeta diante de um povo, é com o objetivo de corrigir, exortar e edificar o povo. Não essas palhaçadas que estamos vendo no seio da igreja. Por isso, no dia de hoje, que a presença do Senhor possa abrir o seu entendimento e te fazer compreender que essas pessoas que vocês têm dado ouvido não são profetas, são quimbandeiros, são feiticeiros no meio da igreja. Deus não fala para te animar, Deus não fala para massagear o seu ego, Deus fala com o propósito de corrigir, edificar e exortar a sua igreja. E no dia de hoje ele está exortando para a sua vida. Não dê ouvido a esses profetas que falam de visões do seu coração e não que vêm da boca de Deus. Para de dar ouvido nestes falsos profetas, para que a glória de Deus possa descer sobre a sua vida e cada vez mais você seja iluminado na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.